Estamos nesta campanha Vida Abundante e também na entrega da campanha da semana, a Semana do Desafio. Obrigado. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós lemos pela manhã e senti pelo Espírito de trazer esta noite também. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo que nós vamos ler de número 11, amém? Todos acharam, diga glória a Deus. Todos acharam, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. No mesmo capítulo, vamos ao versículo 16, tá bom? E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Versículo 17. Ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és que comigo falas. Vamos ao versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: ah, meu Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aleluia. Levanta a Bíblia ao céu, levanta, diga assim: meu Deus, nesta noite, fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, que a tua igreja, ela ouve. Fala, Senhor, que os teus servos escutam. Fala, Senhor, ao meu coração. Amém? Poder sentar, por gentileza, desocupar as suas mãos. Dá uma linda salva de palmas para Jesus aí. Pode glorificar a Deus aí. Se essas palmas é para mim, nem eu quero. O que é isso aí? Aí sim. Para Jesus vale, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus dentro desta noite nos leva dentro de um texto muito interessante da Bíblia Sagrada, a qual nos fala a respeito de um homem. E este homem nós conhecemos, que é por nome de Gideão. Repita comigo e diga: Gideão. Se nós fôssemos trazer um conteúdo histórico, o de estudo de Gideão, a gente passaria a noite inteira aqui. Mas para ressaltar, dando a introdução, conhecemos que Gideão era filho de Joás, o abiezita, da tribo de Manassés, um homem a qual Deus escolheu e deu uma missão para ele na época em que a Bíblia denomina sobre os temas sobre juízes, que eram homens que Deus estabelecia para trazer juízo ao povo de Israel. Todavia, estamos falando de uma nação a qual era uma nação temida, uma nação em que ninguém colocava a mão para enfrentar, a menos que Deus tivesse lhe dado como correção aquela nação para ir contra Israel. A Bíblia diz que Israel entra dentro de uma situação caótica. E qual era a situação caótica? A situação era que agora o povo de Israel passava anos e anos sendo dominada pelos inimigos a qual eles já tinham expulsado das terras
terras a qual eles dominavam, inimigos que eles já tinham vencido. Mas Israel só era dominado quando Israel esquecia o pacto que eles tinham com Deus. Porque quando o Senhor utilizou Moisés e falando ao povo: olha, todas as vezes que me adorardes, que vierdes a mim, eu serei contigo, vocês serão meu povo. Mas se me abandonares, esqueceres de mim, eu também me apartarei de vós. Então o que trazia Israel uma maldição é quando Israel abandonava a sua fé, esquecia a sua crença, abandonava os costumes de Deus, deixava a palavra de lado, deixava a Torá de lado, deixava os mandamentos de lado. E todas as vezes que eles transgrediam o mandamento ou transgrediam a vontade de Deus, Deus permitia que o próprio inimigo, seus inimigos, dominassem sobre eles. E se você pegar de Juízes 1 até o final de Juízes, você pode ver que várias vezes Israel caía em um ciclo vicioso. Ele começava a pecar, se arrependia, Deus levantava um juiz. Eles começavam a pecar, se arrependia, Deus levantava um libertador. Eles começavam a pecar, se arrependia, Deus levantava outros juízes. Nessa época aqui, Israel está sobre um domínio muito forte deste povo que eram os midianitas, uma nação completamente destrutiva, destruidora, uma das piores que poderia ter naquela época. Mas eles só estavam sendo dominados pelos midianitas. Por quê? Porque Israel tinha abandonado a palavra e a ordem de Deus. Eu quero trazer já uma aplicação pessoal para as nossas vidas dentro desta noite. Isso aqui parece e é idêntico ao que acontece na vida do crente. Quantas das vezes nós não entendemos porque o inimigo tem tido tanto domínio ou tanto poder em certas áreas da nossa vida, quando não em algumas áreas, em todo o nosso corpo, em toda a nossa vida. E muitas das vezes é porque abandonamos a fé, abandonamos a vontade de Deus, não fazemos a risca o que o Senhor tem nos mandado ou que o Senhor tem nos ordenado. De repente, estou falando com alguém dentro desta noite em que você está dizendo: nossa, como a minha vida era abençoada, mas agora que eu fiz parte, deixei Deus para lado, deixei as coisas santas de Deus, parece que a minha vida está embolada ou tem embolado. É porque o pecado nos afasta de Deus, e quando nós nos afastamos de Deus, o inimigo se aproxima de nós, e quando o inimigo se aproxima e domina a nossa vida, o caos, é destruição. E o Senhor está falando com alguém dentro deste culto aqui: é noite de voltar a considerar e refazer a aliança com o céu, porque enquanto tem aliança, pode vir os midianitas, enquanto tem aliança, pode vir os filisteus, enquanto tiver aliança, pode vir todo o Senaqueribe, mas enquanto tiver aliança com Deus, nenhum mal te sucede, nem praga alguma chega à tua casa. Pode glorificar. Vira para o teu irmão, para a tua irmã, diga assim: o segredo é ter aliança com Deus. Fala aí, é obedecer, é ter aliança. Este é o segredo, é ter aliança. Não adianta ser meio termo. Um dia você está na igreja, outro dia você está lá no mundo. Um dia você está cantando louvor, outro dia está no seu pagodinho. Aqui é sertanejo, né? Um dia no sertanejo. Um dia você está vendo santidade, outro dia você está se prostituindo a sua visão, tudo que é seu. Não, para ter o domínio completo do céu na tua vida, a proteção, você tem que ter um ponto de decisão e uma retidão com o céu. Quem tem retidão com o céu, o diabo não vai tocar, não vai fazer o que ele quer. Ele pode até investir, pode até tentar, pode querer prejudicar, mas ele não terá o seu êxito no final das contas, porque nós estamos protegidos pela palavra. Pode exaltar a ele, protegido pela palavra. É a Bíblia Sagrada que diz. Nesse contexto histórico, Deus levanta este moço, um simples homem,
mas um homem cheio da presença ou de temor de Deus. Porque embora existe uma nação completamente destruída na imoralidade, Deus sempre vai achar um justo para realizar a obra que ele tem, aleluia. Pode ter de repente uma nação completamente destruída, mas quando Deus tem plano, quando Deus tem algo para fazer, ele encontra um coração necessitado e cheio da presença. Deixa eu perguntar se tem coração cheio da presença. Deixa eu ver se tem coração aqui. Deixa eu ver se Deus pode olhar e dizer: eu quero usar, 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 eu quero utilizar na minha obra. Gideão era esta pessoa. Só que a situação de Israel era tão pesada, filho, que a Bíblia Sagrada diz que o anjo aparece para Gideão. Repita comigo e diga assim: o anjo aparece para Gideão. Quando o anjo se revela a Gideão, a Bíblia Sagrada diz que o anjo já chega saudando e vai falar com Gideão: oi, tá paz, meu filho. Em outras palavras, tudo bem? Varão valoroso. Ele entende que é o anjo do Senhor. E Deus, aí o anjo vai e fala: você sabe que Deus é contigo? Deus é contigo. Essa saudação era para, no mínimo, ele ficar todo orgulhoso, no bom sentido, sim ou não? Porque quando alguém chega, você está numa crise danada, numa luta, e alguém vira e fala: Deus é contigo, sobe uma energia, uma graça, uma vitalidade, assim não é? Você diz: que bom que Deus é comigo. Quem já passou por isso? É assim ou não é? É assim. Está passando maior luta, só você e Deus sabe. Aí chega um profeta e diz: Deus é contigo, varão valoroso. Ele era para se encher daquela graça, daquela unção, mas ele está passando um processo tão violento com o seu povo, já há tanto tempo com os midianitas, que quando ele ouve a saudação do anjo do Senhor, ele diz: mas se Deus é comigo, como pode tudo isso estar acontecendo? E este ponto é interessante e eu quero tratar aqui nesta noite. Existem pessoas aqui dentro deste culto hoje que você está dizendo: Senhor, pastor, eu acho que Deus já me abandonou. Existem situações que são tão desastrosas e tão pesadas que às vezes você não acredita mais que o céu está contigo. De repente estou falando com pessoas aqui que a sua casa está destruída, moralmente, espiritualmente, sentimentalmente. De repente estou falando com pessoas aqui que a sua família, o seu lar, a sua vida financeira, a sua vida profissional está completamente destruída. E nenhuma palavra de repente de Deus é contigo consegue mexer com os seus sentimentos ou ativar a tua fé. Existem processos que você diz: não, eu tenho certeza que o Senhor me abandonou. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer que Deus não te abandonou, aleluia. Que Deus é contigo neste processo, que Deus é contigo nesta caminhada. Mas se é comigo, é como Gideão falou: se Deus é comigo, por que está acontecendo tudo isso? E é ruim porque muitas das vezes você está recebendo uma carga que nem é sua. De repente você está pagando um preço que não é nem por sua causa. De repente você está vivendo de um jeito que não foi você que plantou aquilo. De repente, por uma situação, uma associação de outras pessoas, você está acabando recebendo uma carga ou pagando um preço que não é seu. Nós podemos falar isso a respeito da época em que Débora, uma profetisa, estava indo guerrear contra um rei. E a Bíblia Sagrada diz que o marido de uma das mulheres que morava entre a divisa de Israel e do terreno inimigo, não tinha nada aquela mulher com aquele inimigo. Mas a Bíblia diz que aquele soldado chamado Cícera, ele simplesmente foge da guerra para não morrer e acaba dentro da casa desta mulher. A Bíblia Sagrada diz que aquela mulher recebe aquele homem dentro da sua casa. Era periculosidade, era guerra, era terrível aquele homem.
Mas quando ela dá de comer a ele, dá de beber a ele, alimenta ele, ela pega então um pedaço da tenda, do ferro da tenda, da madeira da tenda, vem com a marreta, com o martelo e acerta a cabeça de Cícera e mata. Mas se você for olhar, diz, aquela mulher não tinha ligação com aquele soldado, aquela mulher não estava no terreno do inimigo, mas de repente aquele mal chega dentro da casa dela. Existem coisas que você não está ali, não foi você que plantou, mas a gente acaba pegando um agravo de terceiros e acaba prejudicando a nossa vida, e a gente questiona Deus, dizendo, Senhor, mas eu não entrei por esse caminho, por que eu estou pagando esse preço? Não é que você está pagando o preço, é porque o projeto que Deus tem na tua vida, o chamado que Deus tem na tua vida, a unção que Deus tem na tua vida, Ele confia você passar por esse processo, porque Ele sabe que você vai vencer o processo, vai vencer a dificuldade. Dá aquela olhada para o teu irmão, para a tua irmã, diga assim, pode ser difícil, mas Deus conta contigo. Pode falar. Pode ser difícil, mas Deus conta contigo. Pode ser difícil, mas Deus conta contigo. Deus conta. Gideão está dizendo, por que acontece? E se a gente for questionar, a gente só sabe que é processo do céu. A gente pega José, um menino, vamos botar assim, um mascotezinho da casa. Ele só tinha alguns sonhos, mas os sonhos dele foi o suficiente para a própria família vender ele como escravo, dar como morto, vender ele, e olha o processo que ele passou. Mas ele não fez nada, ele só sonhou. Quem entende, diga glória a Jesus. É assim que muitas das vezes acontece. Por isso que Gideão está falando, mas Senhor, mas como que o Senhor, eu sou valoroso, se que tudo isso que está acontecendo, ele está malhando trigo no largar, onde que era lugar de espremer uvas, ele estava malhando trigo, não era lugar o suficiente, não era o lugar adequado. São situações inadequadas que a gente passa por causa do peso do processo e da responsabilidade. Porque foi dado a resposta. Agora o porquê íntimo que você nunca vai entender, só o Espírito Santo para falar com você. Mas uma coisa eu entendo, se Deus te escolheu, está escolhido para vencer. Se Deus escolheu, Ele te escolheu e está escolhido porque Ele confia em você. Gideão está decepcionado, está questionando, e é bom quando a gente questiona. Nós não somos marionetes, somos seres pensantes, inteligentes. Deus não trata a gente como marionete, como um brinquedo. Não, lá em outras religiões, infelizmente, Ele chama você de cavalo, de meu porradinho e aquilo tudo, porque Ele te manipula. Não, no reino do céu Ele não é assim. O Senhor chama de servo, e se guardar a palavra chama de amigo, e se guardar a palavra chama de irmão, e se guardar a palavra chama até de mãe, se chama guardar a palavra, chama até de filho. Nosso Deus Ele chama. Pode exaltar, não tem problema, Ele faz isso. É esse Deus. Gideão está olhando e dizendo, Senhor, e por que pode? Aí Deus vai, se manifesta com ele. Quem está falando com ele na teofania não é qualquer anjo. Quem está falando com ele é Jesus ainda não encarnado, porque era um anjo do Senhor. E todas as vezes que a Bíblia diz que é um anjo do Senhor, significa que é o próprio Jesus Cristo não encarnado falando com o ser humano. E ele está ouvindo as palavras, tanto é que ele tem medo e diz, pronto, eu vou morrer agora, porque não tem ninguém que viu a face de Deus e não tenha morrido. Mas aí o anjo diz, não, fica tranquilo, você não vai morrer não, graça e paz para você, fica tranquilo. Ele, Senhor, se realmente é o Senhor que está falando. Você entende? Ele faz uma prova com Deus. Se é o Senhor mesmo que está falando, aleluia. Aí ele vai, fica aqui que eu tenho um presente. Vai, prepara a carne, prepara um bolo de pão asmos e diz, vem cá, coloca na fenda. Ele diz, se é o Senhor mesmo, se é o Senhor que está falando, me dá um sinal então que é o Senhor. Eu acho que Deus já está dando um sinal para alguém aqui que está falando com você.
Ah, pastor, será que essa prova é minha? Deus está te dando um sinal na palavra. Eu te chamei, você é escolhido. Eu te chamei, aguenta firme, aguenta firme. Aguenta firme. Gideão fala, prepara o banquete. O anjo fala, você quer uma prova? Eu vou te dar uma prova então. Aí a Bíblia diz que ele estende o cajado sobre a oferta. E na hora a oferta é consumida, e quando é consumida, o anjo do Senhor desaparece dos seus olhos. E aí ele entende que quem estava falando com ele não era qualquer emissário, mas quem estava falando com ele era o Senhor dos exércitos, aleluia. Deus está trabalhando no coração e na mente de pessoas aqui dentro deste culto, e está dizendo, quem está falando com você não é o presbítero Johnny, quem está falando com você não é o timbre vocal que sai da voz dele, quem está falando com você é o próprio Deus usando esta palavra para falar com você. Eis que estou te dando um sinal, essa é a tua casa, esse é o teu projeto, essa é a minha vontade, esse é o meu querer, esse é o meu chamado. Receba esta palavra aí. Rasui calabassuri de calabassai. Eis que eu te dou um sinal. E o sinal de Deus é prossiga. O sinal de Deus é busca a minha presença. O sinal de Deus confirmando para você, eu sou contigo nessa terra. O sinal de Deus é continua orando que eu estou com você. Eu vou te responder. Eu vou visitar tua madre. Eu vou fazer a obra na tua vida. Eu vou operar o milagre que você precisa. Eu vou trazer a alegria de volta. Eu vou restaurar a tua casa. Eu vou salvar a tua família. Eu vou libertar a tua casa. Que é um sinal. Receba o toque aí de Deus. Sui balabando, manai de calabaça. Estou te dando um sinal. Se você pegar fazer aqui uma analogia do cajado que o anjo toca na Bíblia, o cajado representa a palavra de Deus, aleluia. Porque quando a palavra toca no que a gente oferece, Deus desce fogo do céu para consumir, para responder. O anjo tocou com a cajado, ou seja, Deus está nos tocando com a palavra hoje. É a palavra de confirmação, é a palavra que Deus falou, eu te prometi, eu vou fazer na tua vida. Eu falei que ia tirar das drogas, eu vou tirar. Eu falei que ia transformar, eu vou transformar. Eu falei que ia tirar da vida sodomista, eu vou tirar. Eu falei que ia te livrar, eu vou livrar. Eu falei que ia te curar, então eu vou curar. Pode exaltar a Ele. Alá, sui, palabandou, manai. Eu tenho algo para declarar sobre a tua vida, ainda que meu coração ferve com esta palavra. Tem pessoas aqui dizendo, não, pastor, Deus me deu o sinal, tudo aconteceu, mas eu acho que agora eu vou morrer. Aí Deus fecha o versículo dizendo esta palavra aqui, clara e objetiva ao seu coração. Esta palavra, disse porém o Senhor, paz seja contigo. Ei, por esta palavra aqui, Deus está tirando a ansiedade do teu coração. Por esta palavra, já tem gente levantando a mão, já está entendendo, em casa também, já está entendendo, já está entendendo, já está entendendo. Paz seja contigo, Deus vai te dar paz. E Deus fala, não temas, porque não morrerás, aleluia. Esta prova não vai te matar, esta guerra não vai te deixar aleijado, esta guerra não vai trazer danos para você. Você vai sair ilesa, minha irmã, vai sair ilesa e vai glorificar o nome desse Deus aí. Vai. Como diz uma famosa pregadora, vai ter que tomar um remedinho, vai, mas não vai morrer tomando um remédio. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vai ter que fazer umas terapias, vai, mas não vai morrer no colo da psicóloga, fica tranquilo. Vai ter que procurar alguma coisa natural para remediar, vai, mas isso não vai te matar. Por quê? Porque a paz
de Deus, ela está pairando sobre a nossa vida. Levanta a sua mão, porque Deus está descendo uma graça aqui nessa noite. Deus está derramando uma graça aqui dentro desta noite. E esta graça está devolvendo tranquilidade para você, está devolvendo paz para o teu coração, está devolvendo segurança para você. Deus está tirando o medo, está roubando o medo. Está sentindo essa presença aí? Tem gente que não estava nem dormindo mais. Deus vai te dar um sono de criança, de bebê, bem calmaria, de boa calmaria. Deus vai te honrar, pode ficar tranquilo. Deus vai tirar os seus transtornos, porque tu não morrerás, porque hoje tem sinal e tem resposta de Deus. Tem resposta do céu. Oh, aleluia! Fica de pé, por gentileza. Fica de pé. Fica de pé. Olha.